Oi, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Joelma Santos e convido todos vocês para acompanharem o nosso podcast Saúde Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse primeiro episódio, nós teremos as convidadas Karina Correia, Bruna de Brito, para um bate-papo sobre empreendedorismo feminino na saúde. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do podcast Saúde Sem Fronteiras, empreendedorismo feminino na saúde, e é um prazer imenso estar aqui. Foi muito corrido, um projeto feito com muito amor, mas estamos aqui com a nossa queridíssima doutora Bruna de Brito, cirurgiã dentista, empresária, empoderadora de mulheres, poderosíssima. Gostei dessa parte. É um prazer imenso, doutora Bruna, recebê-la no nosso Saúde Sem Fronteiras. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e você é maravilhosa. Olha, deixa eu bater palmas, sua apresentação foi brilhante. É um prazer meu estar aqui, né, e ter recebido esse convite, é uma honra. Estou sempre à sua disposição, você é uma pessoa que eu também admiro muito. E tamo junto, vamos embora, vamos conversar. Vamos conversar. Então, Bruna, como é que foi a tua trajetória na odontologia para você chegar até hoje, os desafios? Me conta um pouquinho mais. Vamos lá, primeiro eu não queria odonto. Não queria. Todo mundo se surpreende quando eu digo isso, porque odontologia não era a minha primeira opção, mas sempre me identifiquei, de certa forma, com a área de saúde. Quando chegou no terceiro ano, eu tinha que decidir e eu ia ser de exatas. Tanto é que eu tenho uma facilidade para exatas. Eu gosto de química, física, matemática e nunca tive muita facilidade com biologia. Pelo contrário, eu achava biologia entediante. E aí, coloquei na Federal o meu curso de exatas, passei e coloquei na UPE um curso, porque não tinha o curso de exatas que eu queria, coloquei odonto, porque meu tio dizia que odonto era legal, e ele não é dentista, ele é contador. Sei. E aí, acabou que eu fiz o vestibular, passei para os dois. Aí eu disse, rapaz, foi mais fácil passar no curso de exatas que eu queria, então eu vou cursar odonto, porque se não der certo, eu presto vestibular de novo. Sim. E vou para o curso de exatas. Sim. Que eu desejava. E nesse processo, quando eu comecei a cursar odonto, eu percebi que eu não nasci para fazer outra coisa a não ser aquilo. Eu me identifiquei demais com o curso, e me identifiquei demais com a universidade, com os fluxos. Eu vim de uma universidade onde eu tive a oportunidade de fazer uma monitoria, de fazer um PIBIC, de fazer um PET. Sim. Então, isso me proporcionou uma visão da odontologia ampla e sistêmica. Com certeza, é importante. E o grande diferencial foi, durante a graduação, eu também participei de uma startup. Foi aí que tudo virou, que a chave virou na minha mente. Eu participei de uma startup na área de saúde, era uma agenda médica eletrônica, isso lá em 2015. A gente falar de agenda médica eletrônica era uma coisa... Sim. Rara. Inovação. Inovação, total. Com certeza. E aí a gente tinha setor comercial da startup, então muito nova eu tive contato com uma empresa, né? E foi fundamental para minha carreira. Porque eu decidi, quando eu saí da graduação, eu disse, não, eu vou fazer minha residência, vou fazer mestrado, mas o que eu quero é empreender dentro da odontologia. Tô em história em resumo, porque tem muito causos e contos por aí, mas a história em resumo é essa. Sim. Eu não queria odonto de primeira, quando entrei me identifiquei, não me vejo fazendo outra coisa, mas me identifiquei principalmente com o lado empreendedor da odontologia. Isso sim, para mim, foi um grande diferencial. Perfeito, é assim que você desenvolve o seu trabalho, né, com a odontologia, empoderando mulheres. Eu acho maravilhoso, magnífico. O Café com Elas, então, nem se fala. Eu sou suspeita para falar, né? Conta um pouquinho para a gente a respeito disso. Eu achei muito bacana essa tua iniciativa. Vamos lá. Quando eu comecei a empreender, eu me vi muito só como mulher empreendendo na odontologia. E eu disse, cara, se eu tô só, outras mulheres também estão. Porque a gente que é mulher, a gente tem diversas características que nos definem e nos diferenciam
dos Sim. homens, né? Sim. Então, a primeira delas é o fluxo menstrual. A gente todo mês passa por aquele período, enfim. Então, isso fazia com que eu tivesse uma variação de humor que meus sócios não compreendiam. Sim, perfeito. A gestação, a maternidade. Então, eu disse, cara, eu preciso conversar com isso. E os meus sócios são homens, são 2 homens. Eu preciso conversar sobre isso com mulheres, com minhas pares que também entendem as minhas Com dores. certeza. Então, foi quando eu disse, não, eu preciso unir essa galera que está dissipada aí em Recife e falar sobre a mulher na odontologia e falar de negócio. Foi quando eu tive a ideia de fazer o Café com Elas, de ser um clube para mulheres, onde a gente pudesse falar sobre o que é ser mulher e o que é ser mulher dentro da odontologia, o que é empreender dentro da odontologia, quais são as dificuldades, quais são as facilidades. Então, foi por isso que eu criei o Café com Elas. E não só o Café com Elas, mas todo esse ecossistema que hoje eu gero em torno da mulher na odontologia. Porque realmente eu tenho um trabalho de vídeos, de conteúdos para incentivar, né, para desenvolver a carreira e o negócio dessas mulheres. E isso é Sim. que hoje me dá prazer também. Ah, que linda. Eu tô adorando estar aqui com você, sinceramente. E aí eu queria que você conversasse um pouquinho mais, a gente conversar. Somos mães, né? Você é mãe, eu também sou. Sim, E aí como é que fica o teu dia a dia com teu filhinho de 4 anos, né? Que aí você precisa se ausentar para trabalhar, para fazer a tua vida. sim. Como é que fica isso aí? Como é que você faz? É difícil, né? Porque como mãe que trabalha, a gente se cobra muito. Então, se a criança não vai bem na escola, é porque eu não tô dando Sim, o apoio necessário. sim, Se a criança briga com um amiguinho, é porque eu não conversei sobre esse sim. assunto. Se a criança... Então, a gente tem uma cobrança diária. Mas uma coisa, Josi, que eu aprendi e que foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal foi que eu preciso, para ser feliz, trabalhar. E quando eu sou feliz, eu vou ser uma mãe mais feliz, realizada e vou conseguir entregar mais para os meus filhos. Sem dúvida. Meu filho, né? Que eu só tenho um. Mas quando eu virei essa chave, na verdade, quando eu virei essa chave, foi quando a coisa começou a engrenar. Porque no início, quando eles são muito pequenininhos, a gente tem uma dependência. Você, como Sim. mãe, também sabe disso. Com Mãe de certeza. 2, né? Pois é. Você sabe, você passou 2 vezes por isso. A gente tem um Sim. apego, aquela criatura pequena que precisa da gente para comer, para tomar banho, para tudo. Então, Verdade. a gente se culpabiliza quando algo não dá certo. Então, ter esse processo de desmame, literalmente, porque ele também acontece de forma literal. Meu filho parou de mamar com 3 anos, Sim. imagine só. Até 3 anos ele mamava ainda. Uhum. Não é um processo fácil, mas que com muita gestão de tempo, com muito amor e entendendo que o trabalho ele é fundamental para mim, Bruna, para que eu esteja bem e quando eu estiver bem, meu filho também vai sentir isso e ele também vai ficar bem. Então hoje eu lido de forma mais saudável. Claro, tem dias mais difíceis, Sim. mas eu lido de forma mais saudável. Empreender hoje te ajuda justamente nessa dinâmica com o teu filho. Sem sombra de dúvidas. Com Empreender certeza. hoje me dá uma perspectiva ilimitada, Sim. que eu acho que é muito diferente de quando você tem um cargo, por exemplo, público, né? Você tem ali uma estrutura limitada para você, né? Já quando a gente tem uma estrutura de empreendedorismo, você não tem teto. Você não tem. Você faz seu horário. Claro, isso tudo com muita responsabilidade, né? Sim. Porque você é empreendedor que você vai, Sim, né? com certeza. Com muita disciplina, consistência e constância são coisas fundamentais para esse processo. Mas é dessa forma assim que eu tento lidar e me ajudar a maternar melhor, né? Com certeza. É sempre o que você falou, né? Que quando a gente está feliz, né? Quando a mulher é feliz, ela é uma mãe melhor, ela é uma mulher melhor, ela é uma profissional melhor, ela é uma Exato. pessoa melhor. Exato. Então, essa é a importância do trabalho na nossa vida,
Isso. O trabalho feminino, o empreendedorismo feminino tem tido muita importância na vida de muitas mulheres, tem sido a libertação, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Que a Sem gente dúvidas. tem quando empreende, a gente se liberta como mulher, a gente tira os tabus, a gente arrisca e a gente está aí para ganhar e para perder. A gente arrisca sabendo que também Isso. pode dar errado, mas com essa consciência, com essa maturidade que a gente precisa para deixar acontecer. Exatamente. Isso é tão importante que você falou, Josi, que eu faço parte de alguns grupos de mulheres e existe um grupo maior que é o Grupo Mulheres do Brasil e eu vi de perto isso, o quanto a gente liberta as mulheres quando a gente as ensina a empreender. Sim, Seja fazendo unhas, seja na odontologia, seja no que for, sabe, Josi? A mulher, ela precisa ter essa independência, ela precisa ter essa confiança que muitas vezes é talhada desde a infância. sim, Tem um TED que eu gosto muito, que é de uma professora, eu acho, que ela fala assim: sempre foi dito pra gente estudar, mas a gente não pode estudar tanto. Pra gente ser ambiciosa, mas a gente não precisa ser tão ambiciosa. sim, Então, para nós mulheres, nada é pleno. Sempre tem limites. sim, Você pode trabalhar, mas isso não pode interferir na sua família. Se interferir, você precisa abrir mão do seu trabalho. exato. Então, a gente cresce com essas crenças limitantes de que nós estamos nessa vida apenas para um contexto familiar, quando na verdade não é. A gente vê mulheres que têm desempenhado um papel importantíssimo. Hoje a presidenta, como ela Sim. gosta de ser denominada, do Banco do Brasil, é uma mulher. Sim, Então a gente vê mulheres ocupando os lugares de liderança que são importantíssimos e comandando muitas empresas do nosso país. sim, comandando com excelência, né? Muito. Nós mulheres fazemos com excelência, Sim, sem gerimos dúvida. a casa, os negócios, Sem a dúvida. vida com excelência e com amor, E quando? que a gente É o toque deposita amor especial. em tudo que a gente faz, né? Exatamente. E essa importância que a gente tem dado justamente a esse empreender, né, pelas mulheres, é importante que a gente tenha consciência que precisamos estar juntas, de Isso. mãos dadas, né, sem competição, né? Então, as mulheres unidas crescemos, vamos crescer juntas e o céu é o limite. É o limite. Eu costumo promover muito isso. De que existe uma teoria, que é a teoria do brilho, é uma teoria estudada pela Universidade de Harvard, que diz que mulheres que apoiam outras mulheres, elas têm mais sucesso. Sim. Então, isso não é Bruna que está falando, isso é uma teoria, né? Que é a teoria do brilho, e existem estudos sobre isso. Sim. Então, é muito importante a gente compreender que quando eu te apoio, Josi, Sim. eu também estou ali ganhando em uma troca, Sim. sabe? Então, hoje eu trabalho arduamente para que as mulheres dentro da odontologia compreendam isso. Que juntas nós somos mais fortes, a gente Sem consegue dúvida. mudar cenários e a gente consegue chegar em posições que a gente não teria acesso. Sim. Quanto maior o cargo, Josi, existe uma frase que eu acho brilhante, que diz assim: quanto maior o cargo, menos mulheres você vai encontrar. Sim. Isso é verdade. Porque quanto maior for o cargo que você está ocupando, menos mulheres vão estar ali. Só que isso é totalmente errado, porque a gente vive num país onde o percentual de mulheres é maior que o de homens. Sim. E como Sem é que as dúvida. mulheres não ocupam mais vagas? Exatamente. Então, existem questionamentos que a gente precisa fazer. Para você ter ideia, na odontologia, nós temos vários conselhos em todos os estados. Apenas 4 estados são presididos por mulheres, quando o número de dentistas do nosso país é maior de mulheres. Sim. Por que isso acontece? Entende? Uhum. Então, se a gente pode fazer a parte da gente, se tornando menos rivais, Com certeza. se apoiando mais, esse número muda. Com certeza. Mas muda muito rápido. Com certeza. Mas a gente precisa ter essa consciência.
Sim, com certeza. E é lindo, né? Eu achei linda a sua fala, porque, por exemplo, eu vou citar só o exemplo que a gente faz dos congressos, a maioria são mulheres. E aí são mulheres que são mães, donas de casa, que estão sem esperanças, né? Então, muitas delas tiveram bebê pouco tempo, e aí não sabe o que vai fazer da vida, não sabe por onde começar. E aí, quando a gente faz esse trabalho online, que a gente desenvolve, a gente está justamente trabalhando essa recolocação Dessa das mulher. mulheres dentro do mercado de trabalho, porque quando elas estão inseridas num projeto científico, numa organização de um congresso, ela está galgando Sim, o seu caminho, né? E isso. aí ela consegue organizar o currículo, né, se lançar de volta ao mercado, ser uma mulher mais feliz. Né? Então, esse realmente é o objetivo que a gente tem. E aí a gente consegue captar cada mulher desse cantinho que a gente tem aqui do nosso Brasil, né, para trazer e juntar todo mundo e fazer o que realmente a gente ama fazer, que é passar informação, Informação, sem sabe, dúvidas. levar conhecimento. Esse é o meu objetivo, é o objetivo também da Joelma, que não está aqui hoje com a gente, mas está aí assistindo. Mas, mas esse é o propósito, sabe, Bruna? A gente se uniu com esse propósito de trazer, de ponderar mulheres, de trazer mulheres para perto de nós, de resgatar mulheres, Exato. né? Porque às vezes elas estão no seu mundo com dificuldade, muitas estão com dificuldade no relacionamento, muitas se separaram, ou a gente teve a pandemia que tem muitas viúvas também, né? Então, muitas pessoas sem saber como é que vai recomeçar. E aí a gente recomeçando, a gente consegue ajudar Ajudar. também a recomeçar. É isso que é. Mas esse é um papel que vocês desempenham social muito importante, sabe? Quando a gente fala dessas mulheres que precisam, de certa forma, serem apoiadas nesse momento de dor, e ter mulheres como você, como a Joelma, né? Isso que identificam essas situações, essa vulnerabilidade social que existe. Isso é um fato. Sim. E tenta ajudar de alguma forma, isso é muito precioso. É como eu faço lá no Instagram. É para a mulher olhar e dizer assim: poxa, hoje eu ganho 3.000 reais, não consigo ter minha liberdade financeira. Mas talvez se eu começar a seguir essa menina, Sim. eu encontre ali insights que me façam ter uma liberdade financeira e eu saia de um relacionamento, muitas vezes, tóxico, e um relacionamento que não faz bem, que tem agressão moral ou física. Sim. Então, a gente, como mulher, quando a gente se propõe a esse tipo de atividade, a gente nada mais está fazendo que apoiando outras mulheres, dando brilho para essas Sim. mulheres. Eu costumo dizer assim, a gente tem medo de falar de ambição, né? Porque ambição para nós mulheres foi uma coisa que durante toda a nossa vida foi talhada. Sim. Só que precisamos falar sobre ambição científica, Sim. que é o que você vê essas mulheres muitas vezes que se formaram, mas que tiveram filho e que olham no espelho e nem se reconhecem. Exatamente. Quanto mais como profissional. Sim. Ela olha, ela não sabe nem quem ela é, o corpo mudou. Tudo mudou, a vida mudou. Mudou, ela tem um sofrimento ali passageiro, mas que é de um parto, Sim. de uma amamentação que não é fácil. Não, de forma alguma. Então, essa mulher, ela se olha, ela precisa de apoio, ela precisa de palavras que digam que ela é preciosa, que Sim. digam que ela vai conseguir, que ela tem espaço também no mercado. Então, o que a gente faz, e aí eu não falo só por mim, você dentro da área científica e eu dentro do empreendedorismo, é trazer esperança para muitas mulheres. Talvez para outras o que eu falo não faça sentido, mas eu Sim. tenho certeza que o que eu estou falando ali faz sentido para alguém, como Com fez certeza. para tantas pessoas que já me falaram isso. Sim, sem dúvidas. Eu, quando vi você, eu fiquei encantada, desde a primeira vez que eu assisti a sua apresentação, justamente você apresentando essa agenda eletrônica, que foi a experiência exitosa lá no SUS, né?
E aí poxa, eu já comecei a seguir dali, observei o conteúdo e vi o quanto de conteúdo você tinha que você conseguiu agregar para mim. Que Você bom. talvez não sabe disso, mas você foi uma das pessoas justamente que me estimularam por trás da câmera, por trás ali, ó, com o pessoal lá Eu em fico até casa, emocionada. por exemplo, eu estar aqui. Que bom, fico muito Então, feliz. eu não tive a oportunidade de te falar isso pessoalmente, porque o Sim, nosso contato naquele momento foi um contato sim, bem breve, restrito muito isso. restrito, mas desde ali eu passei a acompanhar o seu trabalho, passei a gostar do que você Que bom. desenvolve e você é uma das mulheres que me inspiram dentro do empreendedorismo. E é por isso que eu estou aqui, Que bom, né, fico muito nesse feliz. caminho e que eu quero continuar e gostaria muito que você tivesse ao nosso lado também. Que bom, fico muito feliz e até me emocionei. Falta, cadê o lencinho? É, eu acho que é exatamente esse o propósito, né? É da gente apoiar. E não ache que só eu lhe apoio. Você também, com seus relatos, você também com sua vivência, a sua vida, a sua força, porque eu sei que você é muito forte. Uhum. Você também incentiva outras mulheres, assim como a mim, mas também a outras. Então, é isso. Isso é a teoria do brilho. Vê como é incrível. Sim, A gente tá é lindo. compartilhando dores, momentos de tristeza, mas momentos que eu dei a guinada, que eu cresci e que eu disse, não, não vou me deter essa situação. Então, é isso. Essa é a nossa estrada. E é nossa mesmo. É nossa, com certeza. Eu acompanho você e fui olhando, poxa, a força, a forma como você fala da gestão, a forma como você fala da liderança, eu achei isso muito bacana. Mas, poxa, eu vou observar, por que não eu fazer o mesmo? Por que que eu não posso fazer também? E você pode Né? fazer melhor. Então, então vamos fazer juntas. Eu gostei do trabalho dela, gostei como é que eu posso me aproximar para conhecer um pouco melhor o Sim, trabalho dela. E aí foi quando a gente acabou interagindo e chegamos aqui. Mas foi justamente por isso. Eu fiquei apaixonada aquele relato seu de experiência lá. Poxa, como foi bacana, né, essa enriquecedor. experiência. E eu fiquei assim, babando, você apresentando lá na Assembleia e eu lá babando. Poxa, como ela, assim, ela tem uma presença, ela empodera. Vamos colocar na mente e ser como, sabe, se resgatar. É. Né? Que eu acho que essa foi a grande palavra que tem me guiado, né? O resgate. Então, obrigada por Eu que isso agradeço. também, né? Por estar empoderando tantas mulheres aí, não só na odonto, também como você falou, a gente tem falado sobre outras áreas também. E é importante que a gente tenha essa união das áreas da Isso, saúde para a gente conversar, trocar experiência. E o que você agrega para mim, eu também posso ajudar você também. sem E dúvidas. aí a gente vai vivendo e estreitando laços e tendo esse retorno maravilhoso, porque pessoas incríveis assim como você, a gente tem que estar pertinho, né? É Então, importante. obrigada Imagina, eu por que esse agradeço. momento, por estar aqui Eu que comigo. agradeço, Josi. É um prazer estar aqui com vocês. E como você falou, a saúde ela é integrada. Se você tem uma dor de dente, você não tem saúde. Sim, Tá com ausência de saúde, é doença. sim, Se você tem uma dor no pé também. exatamente. Então, a gente não tem como dissociar. Somos um corpo único, né? Um único corpo. E a saúde, ela precisa entender isso, Sim, né? A integração das áreas, ela é fundamental. Então, eu acredito muito nisso, na saúde complexa, né? No sentido de complexidade, no sentido de sim, complexidade mesmo, mas é panorâmica, onde todas as áreas estão integradas. Eu passei por um período recente, precisei fazer fisioterapia, hoje estou me reabilitando com um educador físico. Então, quando eu paro e olho como tudo é uma parte de uma grande obra, é que a gente percebe o quanto a saúde ela é gigante, né? Então, eu fico muito feliz de ver movimentos como o seu dentro da saúde, que
quebra esse tabu das fronteiras que existem na saúde e leva essa saúde para diversas pessoas. Então, é um prazer meu estar aqui podendo falar com tua audiência, podendo falar sobre o meu trabalho, o meu dia a dia, né? Fazer o convite também para vocês me seguirem os conteúdos que eu coloco lá, curtirem, divulgarem. São conteúdos para odontologia, mas que, como você disse, que outras áreas também, eu tenho advogada Sim. que consome o conteúdo e que diz, Bruna, aquilo foi muito importante para mim. Muito. Então, faço esse convite para vocês, é um grande prazer. Agradeço muitíssimo pelo acolhimento, primeiramente, né? Todo o suporte que você me deu e pelo convite de estar aqui também. Muito obrigada. E aí, pessoal, vamos voltar a conversar sobre empreendedorismo feminino na saúde e nada mais maravilhoso do que receber a nossa convidada maravilhosa, a doutora Karina Correia, que está aqui conosco, cirurgiã dentista, empresária, professora, mestre em odontologia. Muito obrigada, doutora Karina, por estar aqui conosco. É uma honra recebê-la. Seja muito bem-vinda. Josi, prazer é todo meu, assim, gente, uma estrutura maravilhosa. Eu agradeço o convite e participar do Saúde Sem Fronteiras, assim, para mim é bem gratificante e principalmente pelo empreendedorismo feminino. Eu acho que desde pequena eu trabalho muito isso em mim. Eu acho que quando nem se falava muito sobre isso, eu já introduzia isso nas minhas conversas, até com a minha mãe, com a minha família. Então, assim, eu sempre fui muito diferenciada nesse quesito aí. E muitas vezes, né, porque eu tenho 51 anos, então isso há 40 anos atrás, assim, por mais que eu pensasse diferente daquela realidade, já era um pouco esquisita, assim, as pessoas achavam que eu era esquisita, assim, eu era diferente. Mas eu sempre tive essa mentalidade diferenciada, eu acho que isso é muito importante. Quando você tem metas, né, você tem visão e você tem uma realidade que você quer modificar, que você não quer ser aquilo que está ao seu lado, você quer ser diferente daquilo que está ao seu lado. Uma mulher empoderada, né, uma mulher maravilhosa, um exemplo para todas nós, né? E conta um pouquinho da sua história para a gente, Karina, que eu gostaria muito de conhecer melhor. A gente estava conversando, gente, lá fora. E a doutora Karina é perfeita, é maravilhosa, tem um currículo muito extenso, muito bonito, uma trajetória maravilhosa dentro da odontologia aqui no Recife, aqui em Pernambuco. Eu tenho muito orgulho dela como mulher, né? E aí, queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória, minha querida. Então, gente, olha, eu tenho colegas que falam assim, que eu tenho 3 vidas, assim, quando falam assim, aí logicamente, depois que somam, percebem a minha idade, né? Mas, assim, logicamente, de início não percebem tanto, mas quando eu vou falar assim, não, como é que você fez isso, isso e isso, isso? Então, assim, eu morei em Salvador quando eu nasci, até os 13 anos, e depois vim para o Recife, e aqui no Recife eu fiquei aqui até os 23 anos, depois eu fui para São Paulo, passei 14 anos, e depois eu fiz toda a minha parte de pós e mestrado, estudando fora, sempre fora de Recife, e no Paraná, e enfim, estou aqui, mas nunca, minhas raízes são aqui de Recife, meus pais eram daqui, né, meus pais faleceram agora nesse período de 2019 a 2021, os dois, né, então assim, eu tenho 2 irmãs, eu sou a terceira, sou a mais nova, então sempre tive muito... sempre o mais novo, acho que fica mais em casa e termina que sobra mais, né, as obrigações. Então, eu sempre tive essa preocupação com os meus pais desde cedo e mantive isso até o final, né, até o final deles. Eu me formei em Direito na Católica em 95. Nossa! E assim, naquela época a gente tinha só a Católica, a Federal, e a Olinda estava se construindo ali ainda. Então, era uma faculdade difícil, né? Sim. Então, eu cheguei a cursar letras na Federal e Direito, né, na Católica, por um tempo. E me formei em Direito, atuei como advogada, tenho um AB, fiz pós em Direito em São Paulo, fiz mestrado também em Direito. Mas, quando eu fui morar em São Paulo, eu sempre via, assim, o pessoal
de branco ali, falando de odontologia e tal. Sim. E aí eu falei assim, não, eu vou querer trabalhar nessa parte de perícia, de odonto legal, e fui. Mas aí a odontologia se tornou um amor assim maior. Mesmo assim, continuei trabalhando como advogada até hoje. Sim. Eu faço, né, alguns casos assim, mas eu, na verdade, tenho total paixão pela odontologia, hoje muito pela harmonização orofacial, pela estética. Por isso que também eu sou graduada em estética e cosmética, eu fiz outra Que universidade. linda. Então, para que eu pudesse estar complementando tudo que eu acho que eu preciso complementar, eu vou atrás. Então, fiz algumas especializações, acho que umas 5, eu tenho 2 mestrados. Então, assim, eu sempre estou procurando me aperfeiçoar. Eu acho que a gente, quando estuda, a gente percebe sempre que precisa estudar mais, né? A gente Com certeza. sempre nota assim, nossa, tem algo que eu não sei, tem algo que eu preciso saber mais. Então, até coach eu fiz também, para poder entender algumas coisas. A gente fez um curso de coaching. Então, assim, eu sempre procuro fazer tudo que aparece, assim, de novo. Teve aquele boom de coach, né? Então, Sim. assim, eu falei assim, não, vou fazer isso para Sim. entender o que é isso, Uhum. para que eu possa me desenvolver, porque eu acho que tudo que a gente faz na vida da gente, a gente é um aprendizado, né? Eu vi uma reportagem de Glória Maria, onde ela falava, né, e é muito verdade isso, que o conhecimento e o estudo e o conhecimento é a sua arma, é aquilo que faz você se diferenciar e se proteger de todas as pessoas e de todas as coisas. Sim. O conhecimento, ele abre fronteiras para você, não só na sua mente, como na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Ele te empodera, Sim. ele faz você entender que você pode ir mais além. Eu acho que isso é bem importante. Com certeza. Que linda, que linda. Não sabia que você era também esteticista, graduada em estética e Sim. cosmética, assim como eu. Eu também Ai, sou que graduada em legal. estética e cosmética. Amo a minha área de paixão. Ontem nós estávamos numa jornada de estética e cosmética na faculdade aqui do Recife e estou muito feliz com os frutos que colhemos, né, dessa área tão linda. E aí também a gente vai ter a nossa parceria com a Anesco. A Anesco vai estar aqui também com a gente conversando sobre a regulamentação. Ai, E vai que ser bom. muito bom estar também com você aqui como esteticista para a gente conversar. E é Também. muito bom ter você aqui, Karina. É muito gostoso conversar. E aí, durante esse tempo todo que você veio da sua trajetória aí linda, quais foram as dificuldades que você encontrou? Olha, quando a gente traça um caminho de profissional, você faz muita abdicação. Sim. Então, é muito difícil para a mulher, principalmente, não muito para o homem, mas para a mulher você manter um casamento, você manter uma vida social. Então, você passa a ser um pouco antissocial porque tem muita obrigação profissional. Uhum. Você precisa trabalhar mais, então você às vezes perde tempo com o seu filho. Sim. Então, assim, foram coisas que eu tive que abdicar, eu tive que fazer Sim. por um propósito que eu acreditava e que eu precisava manter, né? Os meus pais vêm de origem pobre, assim, não a minha mãe, mas principalmente o meu pai. Sim. E terminou que minha mãe também perdeu a mãe logo cedo também. Então, eu via aquela situação e eu tinha aquela necessidade de dar o meu melhor para eles. Então, eu comecei a estudar direito e eu falei, não, eu tenho que ir na Católica, todos sabem que é uma universidade que é paga. Uhum. Então, eu consegui um emprego no Banco Itaú. E aí, eu fui gerente do Itaú, eu estava no meu auge lá do banco. Quando eu me casei, eu sou casada pela segunda vez, mas me casei a primeira aqui, onde eu fui casada há 14 anos, que eu tenho meu filho, Uhum. é filho único. E aí, nesse meio tempo, eu fui para São Paulo, porque o meu ex-marido é paulista, então foi quando eu me formei em odontologia em São Paulo. Eu fiz odonto em São Paulo. Mas atuei lá como advogada também, trabalhei em algumas outras empresas. Mas tudo isso gerou um amadurecimento
pessoal e profissional, que quando eu fui fazer odontologia, e aí quando eu fiz odonto, eu já tinha quase 30 anos, e isso foi um diferencial muito grande dentro da sala de aula, dentro da universidade. Então, eu me formei, voltei para o Recife, mas continuei fazendo as pós em São Paulo, e porque minhas amizades, meu profissional todo foi lá, né? Quando a gente se forma no estado, então, Pois você é. cria laços, amizades e professores que você conhece. Sim. Então, eu vim trabalhar aqui na prefeitura de Jaboatão, e aí eu consegui, né, pelo meu trabalho, eu fui diretora de saúde do município de Jaboatão, de São Lourenço da Mata, e nessa época eu fiz o concurso para aeronáutica e sou tenente da reserva não remunerada. Eu fiquei quase 9 anos lá, sou militar. Então, foi uma experiência também muito legal, porque eu tive comandantes que me ensinaram muito, né? Me mostraram a questão, assim, do trabalho, da seriedade, do profissionalismo. Eu acho que foi uma escola muito forte, associado também ao padrão de educação que eu tive. Então, para mim, isso foi muito importante, assim, porque a gente aprende, o aprendizado, ele vem muito da dor, né? A dor constrói, a dor edifica. Sim, com certeza. E nunca foi fácil, sempre foi muito trabalho, né? Então, assim, a gente às vezes acha assim, não, é sorte, não sei o quê. Não, é muito trabalho. E assim, uma coisa que eu falo, trabalho e trabalhei muito e estudo muito. Então, assim, sempre eu procurei me desenvolver profissionalmente. Então, eu saí da aeronáutica, aí eu já comecei com o primeiro consultório e aí logo eu fui fazendo o segundo, aí casei pela segunda vez, a gente já tem nesse relacionamento 12 anos, e aí a gente vem trabalhando em conjunto, aí surgiu o boom da harmonização Sim. orofacial. A harmonização orofacial é uma especialidade nova da odontologia, ela veio ter a sua regulamentação em 2019, a gente é dessa primeira turma de 2019, porque a gente já trabalhava a nível terapêutico com toda a parte de injetáveis e de procedimentos estéticos, e porque a estética tem muito terapia também, Sim. não é só beleza. Sim. Então, a gente trabalhou bastante nessa área aí. Então, eu fui me desenvolvendo, a gente foi crescendo. Sim. E tudo isso com muito trabalho. É bem Com cansativo. certeza. Para quem olha de fora, acha que pode ser fácil, não é. Nada é fácil, tudo é muito difícil. Sim. E a gente sabe que quando a gente vai se desenvolvendo, tem aquela questão das pessoas que te admiram, mas tem aquela Sim. coisa das pessoas que não gostam de ver esse desenvolvimento. Isso faz parte, né? Infelizmente. E a gente começa a ter aqueles problemas de denúncias, de não sei o quê, Sim. coisas infundadas muitas Sim, vezes, sim. que eu já passei muito por isso, né? Sim. Mas hoje acredito que não mais, porque a experiência vai moldando a gente. Com certeza. Mas, assim, eu acho que a gente aprende uma coisa. A gente sempre tem que fazer o bem, né? Se for para fazer o mal, a gente não faz. É melhor que a gente não faça nada, mas que a gente sempre busque o bem. Por muitas vezes, né, eu ouvia frases assim, tipo, olha, Karina, mesmo a gente errado, muitas vezes a gente tem que pedir desculpas. Eu não entendia muito isso. Hoje eu já entendo que muitas vezes para manter a paz, você tem que pedir desculpas, mesmo você estando certo, né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo como pessoa, como profissional. E tudo isso está atrelado ao empoderamento, à carreira. E com tudo isso, o meu primeiro relacionamento, lógico, pegou aquele boom do meu mestrado, tudo. Então, eu tive que abdicar um pouco disso daí, da minha vida familiar. Tem certas coisas, lógico, que a gente, se pudesse voltar atrás, mas assim, naquela época,
o meu foco sempre foi o meu trabalho. Sim. E hoje eu entendo algumas coisas, mas eu não deixaria de fazer aquilo que eu fiz. Porque aquilo que está dentro do coração da gente, dentro da mente da gente, é aquilo que faz a gente se tornar mais forte cada dia, se realizar como pessoa, como profissional. Eu sempre busquei isso, busquei ser melhor em tudo que eu fazia, assim. Sim, Eu sempre pensei assim, se for para ser mãe, eu queria ser a melhor. com certeza. Muitas vezes a gente erra, né? Com Porque certeza. ser mãe não tem receita. É. Então, a gente acha que dar tudo, às vezes a gente erra, né? Verdade. A gente aprende a ser mãe. A gente aprende errando. Então, a gente erra. A gente, quando trabalha, quando estuda, a gente também erra em alguns Sim. direcionamentos que a gente não deveria ter tomado. Mas a gente retorna, a gente repõe. Porque a vida é assim. O sucesso, ele também faz parte do sucesso, você errar, você fracassar. O que você não pode é desistir. Porque cair, ou às vezes você não se elevar, muitas vezes não quer dizer que você está fazendo errado, você está tendo um insucesso, não. Você está tendo experiência para você não errar mais e você conseguir ir adiante. Perfeita, perfeita. E a Karina mamãe? Como é que você conseguiu conciliar toda essa carreira brilhante com o seu lado mãe? Como é que você fazia para dar conta de tudo? Olha, foi muito difícil, porque eu precisava, às vezes, trabalhar até muito tarde. E na época que eu me separei, o meu filho, ele tinha em torno de 12 anos, por aí. Então, assim, é uma época de adolescência, né? bem, Então, é a época que o filho pede tudo, a gente quer dar tudo. verdade. Então, aquela época que você quer suprir tudo e você quer dar o que você não teve, né? Exatamente. Que é aí que a gente erra muitas vezes, né? verdade. Uhum. Mas, assim, uma coisa que eu sempre pensei, assim, é que filho é algo que é para sempre, né? Sim, É algo que faz parte da gente, é um amor incondicional. com certeza. É mesmo errando, a gente ama do mesmo É jeito, né? verdade. E hoje eu aprendi mais, assim, com relação a isso, a não ser tão intransigente, porque eu sempre, devido ao meu histórico, eu sempre fui muito Caxias, assim, Sim. e sempre fui muito, achava que o certo era o que eu achava que era Sim, certo. entendi. E hoje eu já procuro ouvir mais e tentar ser um ser humano melhor. Acho que a gente tem esse crescimento pessoal, ele é muito importante. Essa espiritualidade também faz parte do crescimento. Eu acho que as pessoas também devem sempre ouvir mais os outros, né? Eu acho que é por isso que a gente tem duas orelhas, né? Porque a gente tem que ouvir Sim, mais. verdade. E a gente tem que saber que a gente é falho como ser humano, que a gente pode errar, mas a gente tem que buscar o acerto. E que se for errar, que não faça por mal. Sim, Faça sempre porque foi um acaso. com certeza. Maravilhosa. E a docência? De que entrou a docência? Quando foi que você despertou, né? Quando é que a professora Karina Correia despertou em você? Olha, desde a universidade, eu já sempre, aliás, desde o colégio, assim, eu já sempre fui, assim, muito falante, Uhum. representante de classe, Sim. diretor acadêmico, eu sempre apresentava os trabalhos e tal. Então, assim, eu nunca tive esse receio de público, Que nunca maravilha. nunca Uhum. tive. Então, eu não sei, né? Acho que deve ser da minha família, enfim. Sim. Mas eu não sei, eu nunca tive esse problema. Tem gente que minhas colegas morriam davam branco e tal, e eu lá desenrolava. Então, aí, Sim. muitas vezes os próprios professores falam assim: olha, você leva jeito tal. Uhum. Então, eu comecei a fazer o mestrado para ir para essa carreira acadêmica. Então, e tudo isso começou com aquela vontade de passar aquilo que eu sabia, de fazer com que as pessoas se sentissem melhores, de poder contribuir com o crescimento profissional Uhum. das pessoas. Então, assim, foi muito uma vontade muito mais pessoal do que financeira. Sim.
Até porque, inicialmente, eu não pensava muito nesse aspecto financeiro. Eu Sim. pensava muito, assim, de poder contribuir, de fazer, de estar em evidência. Eu gostava Sim. muito dessa questão de empoderamento, Ah, que de estar ali na frente, de estar explicando. Eu me sentia super bem. Então, eu comecei com a graduação, eu dei aula em algumas universidades, como a Unifacol, como a UniFBV. Então, eu ministrei algumas aulas também no estado, né, para o governo do estado, para fazer calibração de alguns profissionais da área de saúde. Então, assim, eu terminava que sempre estava envolvida com essa área acadêmica. Sim. Seja mesmo que eu, mesmo no quartel, ou mesmo fora do quartel, ou mesmo na vida pessoal, eu sempre estava envolvida com isso. E isso me fez despertar muito a questão acadêmica. E foi quando eu, na verdade, fiz o mestrado em 2009, né? Eu nem sonhava da harmonização, de Sim. nada. E aí eu me interessei muito. Em 2012, eu comecei a fazer o primeiro curso na parte terapêutica. Então, a gente sabe que a toxina botulínica, o famoso Botox, chegou ao Brasil aqui mais ou menos em 2010. Então, era tudo muito recente. A gente não tinha muita coisa, muita casuística. Então, eu comecei a trabalhar e aí a gente já tem quase 10 anos, né? Que eu comecei a trabalhar nessa área. E o meu marido também, hoje, Ricardo. Então, assim, a gente começa a se desenvolver como um profissional e começou nessa batalha aí da harmonização. A harmonização teve os seus altos e baixos. Hoje ela está regulamentada na área odontológica, é uma especialidade exclusiva da odontologia. Sim. Então, a gente hoje já tem mais legalidade, a gente já tem mais uma abertura maior. E essa questão da Academy, ela veio justamente com esse propósito, né? De fazer com que o aluno, ele começasse a seguir os passos da gente, né? Então, todos os nossos alunos, a gente passa tudo que a gente tem que passar, a gente faz... Porque eu sempre penso assim, se o nosso aluno vai bem, Sim. ele vai bem com a gente também. Com certeza. Porque a gente tem que fazer com que o aluno se desenvolva profissionalmente. Perfeito. Porque senão, assim, como que ele vai frequentar os cursos que a gente faz? Então, a gente sempre dá aquele empurrão, a gente é aquela escola que abraça mesmo, que faz uma família, Que bom. que dá mentorias, tanto na parte de marketing, de vendas, de ensinamentos, de condução de planejamentos. Então, eu acho que isso é muito importante, porque o aluno se sente acolhido. E eu acho que esse acolhimento, ele é fundamental para a profissão em si. Acho que é muito importante isso. Eu gosto muito do que eu faço. Todo mundo sabe que eu faço porque eu gosto, eu me realizo fazendo linda. isso, né? Que bom. Eu sou muito feliz. Até um paciente ontem mesmo, ontem eu fiquei até quase meia-noite atendendo. Sim. E um paciente ontem falou assim, menina, você precisa viver, não sei o quê. Eu falei assim, olha, se eu te falar que eu estou vivendo, porque eu me realizo fazendo isso. Sim. Muita gente acha estranho, muita gente às vezes critica o excesso. Sim. Fala que eu sou workaholic, que eu não largo o celular, que não sei o quê. Mas eu faço isso por paixão mesmo. Sim. Porque eu amo isso de verdade. Eu acho que isso, para mim, me completa, me faz feliz. Eu não saberia viver sem isso, na verdade. É um amor muito forte que eu tenho por isso. E é uma dependência que eu sinto muito, que eu tenho disso. Eu acho que a minha mãe não trabalhava externamente, porque quando a minha mãe ficou sem a mãe dela, ela tinha 14 anos e tinha mais 5 irmãos, né? Pequenos. Então, ela terminou que abdicou um pouco da vida dela para criar os irmãos. E eu via muito aquela coisa lá dentro da minha casa e eu falava assim, não, eu não quero viver assim, eu não quero isso para mim, né? As minhas irmãs são mais velhas que eu, as 2 irmãs me casaram novas, assim, com 18 anos, casaram. Eu falava assim, e eu via aqueles relacionamentos, assim, conturbados, e eu pensava assim,
eu não quero isso para mim, Sim. né? Eu não quero precisar de um homem para decidir as coisas que eu tenho que fazer, para fazer as coisas que um homem tem que querer fazer. Sim. E aí eu pensava, não, eu tenho que ser diferenciada, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que batalhar. E eu acho que o ensinamento, o estudo e a profissão, ela faz da mulher mais empoderada, mais segura de si, porque nada pior do que uma dependência financeira. Eu sei que muita gente tem hoje em dia, mas ela está muito, muito atrelada, assim, à dependência psicológica. E hoje a gente sabe, e não é falado, mas eu escuto muito das pacientes que uma das maiores causas, assim, de violência doméstica, de violência, é o assédio moral, assim. É a questão do narcisista, né? Exatamente. É a questão daquela pessoa que não te deixa evoluir, não te deixa crescer. E muitas vezes você tá apanhando ali, mas não é um tapa físico. Sim, É um tapa por palavras, né? exatamente. Só que isso vai ficando tão forte dentro da mente da gente e das mulheres que passam por isso, que elas não percebem. Elas começam daqui a pouco a pensar como o cara está pensando, e isso faz com que elas se sintam mal. Então eu vejo muito isso. Eu vejo pacientes que saem de lá se amando e voltam no outro dia, não, meu marido não gostou. E para ela isso é ruim. Quando, na verdade, a própria opinião deveria valer a pena, né? Exatamente. E não vale. Então, eu acho que nem sempre a violência, ela tá ligada ao aspecto físico. Sim. Hoje a gente já vê casos aí, a gente vê na mídia aí, Ana Hickman, enfim, a gente vê a questão, né, de várias pessoas falando de casos, assim, abusivos com relação ao tratamento que você recebe. E aquele tratamento vai ficando tão ruim que você não percebe que você está sendo vítima de Exatamente. algo que está te detonando. Uma violência psicológica, né? E às vezes está tão pertinho da gente e a gente não consegue identificar, Não. né? E é lamentável. E aí empreender é justamente uma forma da gente resgatar Isso. as mulheres, né? Isso. Nós, mulheres, precisamos desse resgate. Precisamos ser uma ponte para que outras consigam nos ver, consigam se inspirar, assim como a gente se inspira na sua história, né? Para sermos tão maravilhosas quanto você, né? Isso, e eu falo, gente, que idade é só um número. É só um número. Então, não se sintam, eu estou velha para isso, eu sou muito nova para aquilo. Não tem idade para conhecimento, para você se tornar algo que você quer se tornar. Eu tenho 60 anos, não tem problema. Eu tenho 50 anos, não tem problema. O problema é a sua mente, né? A mente que faz você crescer, você evoluir. Então, não se apeguem a idades, a preconceitos, a nada. Eu acho que o importante é você procurar fazer aquilo que você gosta, é procurar tentar fazer você ficar bem para depois você fazer alguém bem. Exato. Não existe você estar mal e fazer alguém feliz. Exato. Se você não estiver bem, você não vai fazer ninguém ficar bem, você não vai crescer profissionalmente. E lembre-se, né? Às vezes a gente tem uma âncora ao nosso lado, a gente não percebe. Então, procura sempre observar pequenas atitudes, procura sempre observar aquilo que falam para você, porque isso é muito importante, né? A gente acreditar na gente é forte, porque às vezes a gente não tem tanta força assim para entender o poder que a gente tem. Sim. Mas a gente tem muito poder. Então, o poder feminino, ele deve prevalecer, ele deve se inspirar outras mulheres. A gente deve sempre ajudar outras mulheres, a gente deve fazer com que elas se desenvolvam, com que elas cresçam, com que elas sonhem. Sim. E que tudo é possível, independente de idade. Não existe idade para ser feliz. Com certeza. E com esse lindo depoimento, essas palavras maravilhosas, que eu agradeço
de todo o coração, Karina, pela sua participação aqui com a gente no nosso primeiro episódio, no Saúde Sem Fronteiras. Estou muito feliz, muito realizada. E, gente, eu encerro por aqui o nosso bate-papo e até o próximo programa. Um beijo grande, muito obrigada pela audiência de vocês. Tchau, Tá, tchau. gente, obrigada.